Em nome do Senhor Jesus, vamos ler então em Efésios, no capítulo 1, onde diz assim, nós vamos iniciar no verso de número 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Amém? Amém. Então, nós vemos aqui pela palavra do nosso Deus que o apóstolo Paulo, endereçando essa carta aos Efésios, ele inicia reconhecendo e declarando a Deus como seu Pai e Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma declaração já de início muito representativa, muito significativa, muito até de certa forma impactante quando nós entendemos um pouco melhor o que ele está dizendo. Veja, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha só, ele já nos abençoou, que aqui já está no passado. Deus já nos abençoou, mas para nós recebermos essas bênçãos, tomar posse dessas bênçãos, existe um requisito que é essencial, que está aqui bem no finalzinho desse versículo, que é estar em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, lá no céu. As bênçãos já estão reservadas para nós. Todas as promessas de Deus, todas as promessas que estão contidas na Bíblia, na palavra de Deus, elas são para nós os que cremos. Mas, porém, cada promessa tem o seu requisito, tem a sua condição. Então, para nós tomarmos posse e usufruir dessas promessas, nós precisamos corresponder com Deus, naquilo que Deus já fez, está tudo feito, ou seja, a promessa já está disponível para nós lá no céu. Agora, como que eu faço para receber as promessas? Promessa de uma vida abundante, promessa de viver em paz, promessa de desfrutar de boa saúde, de viver longos anos, promessas de ter prosperidade, de desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Todas as promessas de nós, da nossa família se converter a Cristo, da nossa família também ser alcançada, ser salva. Todas as promessas estão lá, são para nós, os que cremos. Mas, porém, para que nós possamos tomar posse, em primeiro lugar, o requisito principal, fundamental, essencial, é o que ele diz bem no finalzinho: em Cristo. Se nós fizermos uma leitura, simplesmente uma leitura assim corrida, rapidamente, sem meditar, sem refletir e sem compreender, porque para compreender a palavra de Deus nós precisamos, além de estudar, de ouvir a mensagem de quem já entendeu um pouco mais do que nós, de quem já estudou mais, nós precisamos da ajuda, da participação, da intervenção do próprio Deus por meio do seu Espírito, do Espírito Santo. Então, se nós queremos compreender, nós precisamos primeiro pedir a Deus que Ele nos dê o entendimento, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e fale conosco. Nós precisamos estar com o nosso coração receptivo, aberto. Tudo que nós formos receber de Deus, nós quisermos alcançar de Deus, é por meio da fé, conforme nós sabemos. Ou seja, nós precisamos crer e confiar na palavra de Deus, confiar na pessoa de Deus e na sua palavra.
sabendo que Ele é fiel. E assim é que nós vamos tendo condições de tomar posse das promessas de Deus. Se nós acreditamos que essa palavra é verdadeira, ela é fiel, ela poderá produzir resultados para nós, produzir efeitos para nós. Contudo, se nós duvidarmos ou se nós deixarmos que a dúvida entre em nossos corações, já não haverá mais resultado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, enquanto eu estou vivendo por fé, eu estou agradando a Deus. Do momento em que eu faço algo sem fé em Deus, eu não coloco Deus como sendo o alvo, o objetivo daquilo que eu estou fazendo, eu não estou buscando a glória de Deus. Buscar a glória de Deus, ela pode se expressar de várias formas, mas de uma forma bem simples, eu creio que é tudo aquilo que nós fazemos e que devemos fazer, colocando Deus em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus ensinou isso. Quando ele foi perguntado lá por aqueles fariseus, se eu não me engano, que estavam questionando a ele, mas no coração eles queriam era que Jesus se contradissesse. Aí Jesus explicou, nessa ocasião acho que até nem era isso, era uma pessoa de boa vontade que queria entender, e ele respondeu que se resumia a lei e os profetas, ou seja, o Velho Testamento como nós conhecemos hoje, que era o que existia na época, era a Bíblia da época. Ele falou que se resumia em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E amar a Deus sobre todas as coisas também em outro versículo é dito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O próprio Senhor Jesus também falou isso. Então, se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos querer, buscar no sentido de querer, de desejar que o reino de Deus ele venha até nós. Ele venha até nós. Como que é o reino de Deus? O reino de Deus perfeito mesmo é lá no céu. É lá onde Deus está. Esse reino, de que forma que ele pode vir para nós? Ele vem para nós desde que Deus venha até nós. Ele vem até nós através do Espírito Santo. Porque dentre os motivos pelos quais o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo foi exatamente para que ele trouxesse a nós a presença de Deus, e é a presença de Deus que traz o reino de Deus para nós. Por isso que ele falou para os seus discípulos: o reino já está dentro de vós. Se eu já nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo de Deus em meu espírito, ligado no meu espírito, eu tenho o reino de Deus dentro de mim. O que é ter o reino de Deus? É querer as coisas de Deus, é querer o que Deus quer, é fazer o que Deus faria, ou seja, o que Jesus fez. Por isso que nós temos que ser imitadores de Cristo, porque se nós somos de Deus, nós temos que ter a Jesus como o nosso alvo, o nosso exemplo. O seu testemunho e os seus ensinamentos foram deixados para nós exatamente para nós aprendermos dele com os seus ensinamentos e examinarmos tudo que ele fez, como que ele agiu, o que ele fez enquanto ele esteve vivendo aqui na terra, para aprender com ele. Amém? Por exemplo, Jesus, enquanto ele era criança, a Bíblia relata que quando ele tinha 12 anos, ele foi com os seus pais para a festa anual lá no templo em Jerusalém. Você lembra dessa passagem? Então, Jesus foi e eles estavam numa caravana com muitas pessoas, né? Era comum naquele tempo eles andarem em caravana até para se protegerem dos perigos das estradas, né? E para facilitar também o deslocamento, a alimentação, tudo mais. Então eles ficaram ali nos dias da festa e depois retornaram. Quando eles estavam retornando, a mãe de Jesus, Maria, deu falta de Jesus. Mas cadê Jesus? Aí procuraram no meio da caravana, não acharam Jesus, não estava no meio deles. Voltaram para Jerusalém, chegaram lá, ele estava fazendo o quê? Vocês lembram? Ele estava lá reunido com os mestres da lei e ele estava respondendo às perguntas deles.
Eles faziam pergunta para Jesus sobre a própria Bíblia e ele respondia. Não é isso? Então, ou seja, ele já estava praticando esse mandamento, colocando Deus em primeiro lugar. Para ele, aos 12 anos, já era mais importante estar aprendendo